Irmãos, hoje a nossa porção é a porção de número 46, né, da Torá. A Paraxá é a Paraxá Ekev, que Ekev pode ser traduzido como continuarem, né? É uma condição, né? Como em português a nossa conjunção, perdão, a nossa conjunção se, que é uma expressão de condicional ou causal, né? Se caso nós venhamos continuar a obedecer ao Eterno, né? Se, como condição, se nós obedecemos ao Eterno, se nós realmente amamos ao Eterno, então essa paraxá, ela é muito importante. Então, a paraxá de hoje é a paraxá Ekev, que se encontra em Deuteronômio, capítulo 7, e ela corresponde do versículo 12 até o capítulo 11 e o versículo 25 dessa porção. Nós vamos ver que é uma porção profunda, como a porção anterior que nós estudamos, que é a Vaet Hanan, que é uma das porções mais profundas da Torá. E essa também ela tem a sua profundidade, porque ela está atrelada à porção passada. Tanto que nós temos na porção Vaet Hanan, nós temos o Shema, né? E a parte final, ou chamada segunda parte do Shema, está nessa porção, que é Deuteronômio 11, 13 a 21, né? Parte dessa porção, que é a segunda parte do Shema, e que também se encontra em cada mezuzá, na casa de cada um daqueles que possuem o mezuzá no umbral da sua porta, tem Deuteronômio 11, 13 a 21. Então, isso aí vale ressaltar. Para a gente, novamente, nos situar no contexto do que está acontecendo nessa porção, Moshe Rabbeinu, Moisés o professor, como ele é chamado, ele está à entrada da terra prometida com o povo de Israel, com o povo que agora vai entrar e tomar posse da terra prometida, de uma terra próspera, que é chamada, por isso, pelo sinônimo de terra, de uma forma metafórica, de uma terra que emana leite e mel, é sinônimo de prosperidade, de fertilidade. E lembrando que quem é esta geração? É importante a gente lembrar. Então, está Moisés no final da sua vida, ele sabe que ele não vai entrar na terra, então, como a gente costuma dizer, são os conselhos mais sublimes de um homem, de uma pessoa madura, experiente, sábia. Por exemplo, quando um sábio, ele sabe que ele está para morrer, ele vai procurar fazer uma síntese de toda a sua vida, de toda a sua experiência, de toda a sua maturidade, e vai tentar passar isso para o seu ouvinte ou para os seus ouvintes. Porque ele está prestes a partir, então ele precisa condensar
tudo aquilo que ele adquiriu de sabedoria, de conhecimento, de instrução e passar para aqueles que ele ama. Então, Devarim, Deuteronômio, é isso. É uma condensação, é uma síntese da Torá, de todos os mandamentos, testemunhos e estatutos que Deus deu a Moisés, e Moisés passa de uma forma bem clara aos seus ouvintes para que eles pudessem absorver, entender e praticar aquilo que ele está passando. Por quê? Porque ele sabia que a permanência do povo de Israel na terra prometida dependia da sua obediência. Da mesma forma, é conosco. Nós só vamos adentrar na terra prometida se nós permanecermos na palavra do Eterno. E nós só vamos estar simbolicamente presentes no reino dos céus se nós, na condição, no equeve, de nós estarmos praticando a palavra. E praticando a palavra, não de uma forma literal, naquilo que nós aprendemos no sábado passado, que foi o quê? De nós sairmos do literal e irmos além do literal. É aquilo que nós aprendemos na porção passada, Vaidkanã, em que o Eterno disse para que nós sejamos justos e bom, para praticarmos aquilo que é justo e bom, ou seja, qual que é até a interpretação rabínica vigente, Rashi, Maimônides, grandes sábios do povo judeu, você ir além do literal. Não estar preso na letra da Torá, mas no espírito da Torá. Não significa que a Torá me proíbe ou me permite que eu vou até ali. Eu tenho que ir além. Isso é o espírito da Torá. E o próprio Senhor Yeshua, a Torá viva, o nosso Messias, a própria sabedoria, ele, no sermão conhecido como Sermão das Bem-aventuranças ou Sermão da Montanha, ele, aplicando a Torá ali em Mateus, que está disposto ali em Mateus 5, 6 e 7, ele instrui os seus discípulos, os seus seguidores, a irem além do literal, a serem espirituais, a praticar o espírito da Torá e não somente a literalidade da Torá. Porque às vezes a Torá não vai me proibir de algo e eu sei que não é lícito. Eu sei que não aproveito. Eu sei que não edifica. Então, para que eu irei fazê-lo? Vale lembrar que Rav Shaul, o apóstolo Paulo, aplicou esse mesmo princípio, né? E ele fez essa aplicação principalmente aos gentios que não tinham muito parâmetro de Torá. Ele falou, olha, quando vocês depararem com uma situação que a Torá é escrita não tem uma prescrição, uma ordenança, você vai fazer algumas perguntas antes de fazer algo ou não. É lícito? É o primeiro ponto. É lícito? Está previsto na Torá? Me é permitido? A segunda pergunta, edifica? Vai me edificar eu fazer isso? Porque se não é lícito, já não posso praticar. É lícito. Mas vai me edificar em algo? Não vai. Então eu não devo praticar. Se não vai me trazer proveito espiritual,
eu não devo praticar, eu não devo fazer. Então, esse é o princípio. E é tão interessante essa porção de hoje, e de lembrar que Moisés está aqui dando as suas últimas palavras finais, as últimas instruções, e normalmente as últimas palavras de um homem são aquelas que são mais lembradas, né? Nós vemos aí durante histórias, frases célebres, pensamentos célebres de filósofos e de pensadores do passado, as suas frases finais sempre são lembradas. Então, Devarim, nós estamos deparando aqui com os últimos ensinamentos de Moisés. E é tão interessante porque quando você pega esse ensinamento de Moisés, você consegue atrelá-lo às últimas palavras do Senhor Yeshua, os últimos ensinamentos dele aos seus discípulos antes de ir ao Gólgota, antes de ir ao Calvário. Você pega ali João, capítulo 14, João, capítulo 15, 16, 17, são os últimos ensinamentos de Yeshua aos seus discípulos antes de partir, antes dele entregar o seu corpo como sacrifício ao Eterno para o perdão dos nossos pecados e de todo aquele que crê. Então, é muito interessante, porque nós vamos ver que Moisés ensina nessa porção que o amor a Deus ele está condicionado à obediência aos mandamentos. E Yeshua vai dizer a mesma coisa lá em João 14, João 15. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Então não adianta eu dizer que amo ao Eterno se eu não guardo os seus mandamentos. Porque, novamente, nós repetimos aqui, o amor, ele é demonstrado através de ações, de atitudes, e não de palavras e de sentimentos vazios. Porque o cristianismo prega um amor que é um amor sentimental. Ai, eu amo Jesus. E eu canto, ó Jesus, como eu te amo. Mas, e as obras? E os frutos? E as ações? Não existem. Não existem. O meu amor a Jesus, a Yeshua, o meu amor a Deus se resume aí, esporadicamente, aos cultos, aos domingos. O meu amor a Jesus, a Yeshua, a Deus, se resume a isso, a participarmos da ceia, da Seudata, uma vez no mês. Já cumpri com a minha obrigação. O meu amor para com Deus e para com o seu ungido se resume aos sacramentos, né? Eu preciso só de pertencer. Isso é catolicismo puro. Eu preciso só pertencer a uma congregação, a uma comunidade para dizer, olha, eu não sou um ateu, eu não sou um à toa, mas eu frequento uma denominação X, onde é praticado XY, onde eu simplesmente fui batizado, participo da ceia, sacramentos, e vou me casar, vou ter uma cerimônia religiosa. E quando eu morrer, eu vou ter um funeral religioso. Então, muitos enxergam a vida com Deus assim, em sacramentos, em certas, simplesmente religiosidade. Em ter cumprido esses pré-requisitos que hoje no mundo ocidental se exige isso da pessoa. Não, você tem que ter uma religião. E partes da sua vida você tem que ter esses sacramentos, né? Batismo, casamento, participar da comunhão. E se morrer, você vai ter um funeral religioso. Então, você foi um bom cristão, você foi um bom religioso.
Mas a gente sabe que a vida com Deus, ela vai muito além do que isso. A vida com Deus, primeiro, ela é diária. E o nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus pessoal, como nós aprendemos na Asterity Hadibrut, nas 10 palavras, ou nas 10 proclamações, ou os 10 mandamentos, que o Eterno é pessoal. Ele diz, eu sou o teu Deus. Então, Deus é um Deus pessoal, é um Deus que nós podemos ter experiências com Ele. Então, isso é totalmente diferente daquilo que é pregado e vivido pela maioria. E essa paraxá de hoje, ela vai tratar sobre isso, né? Então, abra sua Bíblia em Devarim, em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 12. É o início dessa porção, e que vai dar o nome dessa porção, né? Ekev. Então, Deuteronômio, capítulo 7, versículo 12, diz assim: pelo fato de vocês ouvirem essas regras e continuarem, Ekev, a cumpri-las, Adonai, seu Deus, manterá com vocês a aliança e misericórdia juradas por ele a teus antepassados. Esse texto aqui é fortíssimo. É fortíssimo. Por quê? Porque aqui mostra a condicional. E que a conjunção se é condicional. A salvação, ela é condicional. Moisés ensinou aqui o povo, olha, a aliança e a misericórdia de Deus para com a sua vida, ela é condicional. O amor de Deus para com a sua vida é condicional. Que isso, irmão? Aí heresia. Deus nos ama incondicionalmente. Aí você pode escolher. Deus te ama tão incondicionalmente que ele vai te lançar no inferno. Deus te ama tão incondicionalmente, independente daquilo que você creia, professe e faça, que ele vai te lançar no Sheol, no inferno. Percebeu a sutileza de Hassatan? Do adversário? Dentro de uma teologia? Olha só, de novo. Pelo fato de vocês ouvirem essas regras e continuarem a cumpri-las, depende de nós. Adonai, seu Deus, manterá com vocês a aliança. Então, o Eterno só mantém a aliança conosco se nós ouvirmos e cumprirmos as regras, as mitzvot. Shemar, ouvir, e Shemar, obedecer, cumprir,
Shema, shemar. É a mesma palavrinha. Ouvir e cumprir, obedecer. Então, se eu ouvir ao Eterno e cumprir aquilo que ele ordenou, ele manterá a sua aliança comigo. E não só a aliança, mas também a misericórdia. E aí, olha só, versículo 13. Ele os amará. Então é condicional. Abençoará. E aumentará seu número também. Abençoará o fruto do seu corpo, seus filhos, e o fruto do seu solo. Bênção material. Trigo, vinho, azeite de oliva e animais. Na terra que ele jurou dar a vocês. Então, a bênção e a permanência na terra está condicionada à obediência. E aplicando para nós, a aliança de Yeshua para conosco foi feito por graça, nós não merecíamos, nós não tínhamos condições, então ela foi feita por graça. Presente. Mas, agora, recebendo eu esta nova aliança, através do sangue de Yeshua, eu tenho que obedecer, eu tenho que quever, eu tenho que continuar a obedecer, a seguir o exemplo, a seguir o modelo de Yeshua. Um texto que eu gosto de sempre mencionar é o de 1 João. O apóstolo João, chamado apóstolo do amor, né? Na sua primeira carta, abre lá a sua Bíblia em 1 João. Primeira João, capítulo 1. 1 João 1. João 1:7. Que, né? Se, porém, estivermos andando na luz, João aqui ele está falando de forma metafórica. O que é andar na luz? Eu gosto sempre de exemplificar com outro personagem que é o rei Davi. Ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, andar na luz é andar na palavra, é andar na Torá. Então, olha a condicional. Se, porém, estivermos andando na luz, como ele está na luz, primeira condição. Temos, então, comunhão uns com os outros.
Segunda condição. Por isso que nós não podemos ser sanguinários, sanguíneos demais, né? A gente não pode ser iracundo, irar facilmente. Por quê? Porque uma condição, uma condicional para que eu esteja na aliança é estar em comunhão com os outros. O próprio Senhor Yeshua ensinou isso. Se você for levar uma oferta ao templo, ao altar, e se lembrar que algum irmão tem algo contra você, você deve deixar ali a sua oferta e se consertar com essa pessoa, depois voltar e oferecer a sua oferta. Eu sempre ensino isso aqui. Não existe culto se você não está bem com o próximo. O cristianismo, ele ensina e atenta só para a nossa vida na vertical. É só eu e Deus. Não. A vida com Deus, ela é vertical, mas ela também é horizontal. Eu dependo do meu próximo. Eu tenho que estar bem com o meu próximo. E além, me ensina os rabinos. Se eu não sei ser respeitoso com o meu próximo, a quem eu vejo, se eu não consigo ver Deus no meu próximo, saber que ele é imagem e semelhança de Deus, eu trato ele com desdém, com indiferença, com falta de respeito, que aquilo que eu faço com o próximo é como que eu estivesse fazendo com o próprio Deus. Porque o ser humano foi feito à imagem de Deus. E os rabinos ensinam, né? Por exemplo, Deus não tem forma. Mas a forma como ele escolheu se manifestar, e depois ele nos formou conforme a sua imagem e semelhança, é como eu ir numa praça onde tem um monumento de um fundador da cidade, de um personagem, uma personalidade, eu ir lá e quebrar aquela imagem. Eu trouxe um insulto para toda uma população. Então, quando eu trato mal o meu próximo, eu estou insultando aquele que o esculpiu, aquele que fez a Deus. Então, eu preciso estar em paz com todos os meus irmãos. Eu não preciso ser amigo de todos, mas eu preciso estar em paz. É uma condicional. O escritor aos Hebreus diz: segui a paz com todos. E a santificação? Santificação a gente tem andando na luz. E seguir a paz com todos é estar em comunhão, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, se porém estivermos andando na luz, como ele está na luz, temos então comunhão uns com os outros. E aí, e o sangue de seu Filho Yeshua nos purifica de todo pecado. Ok? Então, o sangue de seu Filho Yeshua nos purifica de todo pecado, é uma condição. Eu preciso estar na luz. Se eu estiver andando nas trevas, o sangue de Jesus não me purifica. O sangue de Yeshua não me purifica de todo pecado. Se eu não estiver em união com o meu próximo, o sangue de Yeshua não me purifica de todo pecado.
é condicional. Se eu andar na luz, se eu tiver comunhão com o próximo, aí sim o sangue de Yeshua me purifica de todo o pecado. Ekev, é condicional. É condicional. A salvação é condicional. A aliança com Deus é condicional. Ele exercer misericórdia para conosco é condicional. A prosperidade é condicional. Então, nós temos condições. Se. E aí, irmãos, para a gente já finalizar, nós temos o capítulo 8. Eu gosto sempre de mencionar o capítulo 8, para que nós venhamos, como a gente ensinou na porção passada, a gente adquirir sabedoria, formar, a gente ser sábio e entender o momento que nós estamos vivendo e aquilo que está acontecendo conosco de forma individual e pessoal. Deuteronômio 8. Obedeçam a todas as mitzvot que eu entrego a vocês hoje, para que vivam, aumentem em número, entrem e tomem posse da terra que Adonai jurou a seus antepassados. Lembrem-se de todo o caminho pelo qual Adonai os guiou nesses 40 anos do deserto, humilhando-os e testando-os, com o objetivo de saber o que estava em seu coração. Se vocês obedeceriam às suas mitzvot ou não. Ele os humilhou, permitindo que vocês se tornassem famintos, e então os alimentou com mã, desconhecido por vocês e por seus antepassados, para fazê-los entender que nem só de pão viverá um homem, mas de tudo que procede da boca de Adonai. E aqui no capítulo 8, Moshe vai lembrar o povo de Israel tudo que o Eterno permitiu que eles passassem, por todas as privações. E vocês perceberam um texto clássico que todo mundo conhece? Você pode começar o versículo e as pessoas vão continuar. Nem só de pão viverá o homem. E aí a outra pessoa vai completar. Mas tudo que procede da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca de Deus. Por quê? Porque este versículo em específico, ele foi usado pelo Senhor Yeshua quando ele também foi testado por Deus e quando ele foi tentado por Satanás. Então, vamos lá para Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo 4 é a passagem da tentação de Yeshua no deserto. Assim como o povo de Israel, ele foi tentado, testado, ele foi testado no deserto,
Yeshua também foi testado no deserto. Assim como o primeiro Adão, ele foi tentado pela serpente, o segundo Adão foi tentado por Rassatã, a serpente. Olha só que interessante o primeiro versículo de Mateus, capítulo 4. Então, o Espírito levou Yeshua ao deserto para ser tentado pelo adversário. Primeiro ponto importante aqui. Quem conduziu Yeshua àquela situação foi o próprio Deus. E o próprio Deus permitiu que ele fosse tentado pelo adversário, pelo diabo, o adversário. Então, irmãos, o que eu quero lembrar aqui e trazer para os irmãos? Deus vai nos conduzir a situações onde nós vamos ser testados. E Deus vai permitir situações em que nós seremos tentados. Isso significa que Deus não nos ama? Por que Deus permitiu que isso acontecesse na minha vida? Para te testar. Mas me testar com qual objetivo? Me testar com qual objetivo? Deus não sabe tudo, irmãos? Sabe. Sabe. Deus sabe. Deus conhece a nossa kavaná, a nossa intenção do coração de servi-lo ou não. Mas as pessoas não sabem. As pessoas não conhecem o nosso interior. As pessoas não sabem a intenção do nosso coração. Então, quando Deus permite situações na nossa vida, é para mostrar para essas pessoas que Ele continua sendo Deus. Independente daquilo que eu passe, independente daquilo que aconteça na minha vida, Ele continua sendo Deus para mim. E as pessoas vão ver isso. Olha que interessante, eu achava que ele servia a Deus só por aquilo que Deus dá. Olha que interessante, eu achava que ela servia a Deus só por aquilo que Deus dava a ela. Olha que interessante, eu achava que eles serviam a Deus só para ter ausência de sofrimento, mas, a despeito do sofrimento, eles continuam servindo a Deus. Deus não os privou da dor, e mesmo na dor, eles continuam servindo a Deus. É por isso que Deus nos conduz ao deserto, para sermos testados. Deus nos permite ser humilhados, irmãos. Se você não tiver essa maturidade espiritual, se você não tiver esse discernimento, você vai blasfemar e você vai abandonar a Deus. Porque Deus pode permitir você ser humilhado por pessoas, ser desdenhado. Mas você tem que saber que Deus é aquele que controla a sua vida, que é Ele quem guia e escreve a sua história. Você tem que ter esse entendimento para não ser atingido quando for humilhado. Você tem que ter a mesma certeza de Jó, que ele disse, depois de perder os filhos, depois de perder a saúde, depois de perder todos os bens, ele ainda dizer, eu sei em quem tenho crido.
Eu sei em quem tenho crido. Então a gente tem que ter essa consciência. E Yeshua sabia que ele estava sendo conduzido pelo Espírito, pelo próprio Deus, para ser tentado pelo adversário. E nós temos que saber a mesma coisa, irmãos. Coisas ruins nos acontecem, coisas ruins vão nos acontecer. Deus não vai nos privar de sofrimentos, de dor, de decepções e de humilhações. Aprenda isso. Aprenda isso, porque senão você vai ficar refém da dor. Refém da dor. Aprenda que Deus permite coisas acontecerem na sua vida para você ser exemplo para as outras pessoas. E outra coisa, Deus sabe do nosso coração. Deus conhece o nosso interior. A Bíblia diz que Deus lembra-se que somos pó. Deus conhece a nossa estrutura. Tá? Deus sabe até onde eu posso ir, até onde você pode ir. Algo que nem eu e nem você sabe. E por isso que Deus nos permite passar por privações, por provações, por tentações, por testes. Para eu mesmo saber aquilo que realmente estava no meu coração. Sabe? Deus permite situações na nossa vida para que a gente mostre aquilo que realmente estava no nosso coração e que nem nós mesmos sabíamos que estava ali. Nós não conhecemos a nossa capacidade, nós não conhecemos a nossa estrutura, nós não sabemos até onde a gente consegue carregar a cruz, mas Deus sabe. Deus conhece a nossa estrutura e lembra-se que somos pó. A Bíblia diz, e Deus não envia sobre nós provação senão humana. E juntamente com a provação ele manda o escape. Então, por mais que você gema e chore, dizendo, Deus, eu não aguento mais, Deus olha lá de cima e fala, você aguenta mais. Eu conheço a sua estrutura. Eu sei até onde você consegue ir. Nem você sabe até onde você consegue ir, mas eu sei. Eu te conheço. Eu é quem sei o pensamento que tenho sobre vós. Eu é quem sei o que está lá dentro do seu coração. Deus conhece, Deus nos faz uma leitura e Ele sabe qual que é a nossa kavaná, a nossa intenção do coração quando eu obedeço, quando eu temo, quando eu sirvo. E Ele permite provações e situações na nossa vida para nos mostrar quem realmente nós somos. É o primeiro ponto, para você se conhecer. No sofrimento você vai se conhecer. No sofrimento também você vai ser moldado. É na provação que você é moldado. E que você adquire experiência. É por isso que Paulo vai escrever em Romanos capítulo 5, para a gente se alegrar na tribulação, porque a tribulação ela produz perseverança. Ela nos ensina a não parar no primeiro obstáculo e ela nos dá experiência. Experiência. Na provação a gente adquire experiência. Perceba quando Deus pediu a Abraão para que ele sacrificasse Isaac. E aí acontece toda a história que nós conhecemos, e depois de Abraão passar no teste, no 10º teste, Deus diz assim, agora eu sei que você me teme. Isso é uma linguagem humana. E os rabinos também explicam isso. Deus
sabia desde o princípio, na sua presciência, na sua onisciência. Mas as nações, os povos, iam julgar Abraão. Por que que Deus escolheu Abraão? Ele não fez nada para merecer essa escolha. E aí, quando ele diz, agora eu sei, era o mesmo que ele estivesse dizendo, agora as nações podem ver de forma concreta aquilo que sempre esteve no seu coração, que é um amor sincero, incondicional de me servir. E Abraão também pôde conhecer que realmente ele ama a Deus acima do seu próprio amor, acima do seu próprio filho, o filho a quem ele amava. Ele pôde mostrar e experimentar que ele ama a Deus acima de qualquer coisa. Então, o Espírito de Deus conduz Yeshua ao deserto. E o versículo 2 diz assim, durante 40 dias e 40 noites sentiu fome. Na tentação, o Eterno vai permitir e o diabo, o adversário, ele vai te tentar quando você estiver fraco. O diabo não vai te tentar quando você está forte. Quando você está bem no seu relacionamento com seu marido e com a sua esposa. Quando a vida conjugal está indo bem, a todo vapor. Não. O gentleman, o cavaleiro, o bonitão, ele só vai aparecer quando o seu marido estiver te tratando mal, quando ele estiver numa fase de indiferença com você. Aí Satã vai atuar. O diabo vai conduzir uma pessoa a te seduzir quando você não estiver bem na sua vida conjugal com a sua esposa. Aí ele vai te apresentar uma morenona, uma lourona. Ele vai esperar você baixar a guarda. O diabo, ele não vai colocar você numa situação para você se tornar corrupto quando você estiver próspero, quando você não estiver precisando de dinheiro. Não! Quando você estiver precisando de dinheiro, ele vai te colocar numa situação para que você seja corrupto, para que você seja desonesto. O diabo só tentou a Yeshua depois de 40 dias e 40 noites no deserto, e quando ele estava com fome. Ele foi tentado na sua condição física. Primeiro. Aí, depois que ele teve fome, ele está com a necessidade física. O tentador se aproximou e lhe disse, se você é o Filho de Deus, ordene que estas pedras se transformem em pães. Mas ele respondeu, o Tanar diz, o homem não vive somente de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Adonai. O mesmo texto que Moshe ensinou ao povo de Israel, falando, olha, o Eterno humilhou vocês, o Eterno permitiu que vocês passassem necessidade para conhecer o que realmente estava no seu coração. E com Yeshua foi a mesma forma. Quando ele estava com fome, Satã, o adversário, o tentador, disse, se você é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E aí, Yeshua cita Deuteronômio 8, 3. Não é só de pão que vive o homem. Eu não sirvo a Deus só para suprir as minhas necessidades físicas. Olhe para dentro de você hoje e se pergunte, será que eu sirvo a Deus só para ter as minhas necessidades supridas?
Não, eu acho que não. Então, olhe para as suas atitudes, olhe para os seus frutos, olhe para o que você está fazendo hoje. Porque o amanhã não conta. É hoje. Há um ditado que diz que quem vive de passado é museu. O eterno olha o hoje. Não adianta você ter servido a Deus 5, 10, 15, 20, 30 anos, se hoje você não está o servindo como deveria. Então, eu quero voltar aqui para Deuteronômio 8 e te lembrar. Deuteronômio 8:2. Lembre-se de todo o caminho pelo qual Adonai os guiou nesses 40 anos no deserto, humilhando-os e testando-os, com o objetivo de saber o que estava em seu coração, se vocês obedeceriam às suas mitzvot ou não. Deus conduziu o povo ao deserto com o objetivo de saber o que estava dentro. É nas privações, é nas nossas necessidades que nós demonstramos quem realmente nós somos. Fica patente. Tanto aos nossos próprios olhos, como aos olhos das outras pessoas. E aí, eu quero finalizar com os textos de Paulo. Eu sempre cito para os irmãos. Romanos 5:3 diz assim: mas não apenas isso, alegremos-nos também por nossas dificuldades, porque sabemos que as dificuldades produzem resistência, perseverança. A resistência ou a perseverança produz caráter. E caráter produz esperança. Caráter ou experiência, né? E a experiência ou caráter produz esperança. E essa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus por nós já foi derramado em nosso coração pelo Ruach HaKodesh, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. E aí, finalizo com Romanos, capítulo 8, versículo 28. Além disso, sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem de quem o ama, e é chamado de acordo com o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem. E quando a palavra diz todas as coisas, também as ruins, as coisas más. Todas as coisas cooperam para o bem. Quando eu entendo isso, que todas as coisas cooperam para o bem, aí eu sei que, dependente daquilo que acontece na minha vida, Deus está no controle da minha vida. Deus escreve a nossa história. Deus está acima de tudo. Deus controla tudo e todos. É essa certeza que nós temos que ter. Amém, meus irmãos? Então, é essa palavra que eu quero compartilhar convosco nesta manhã. Né? Tinha muita coisa para falar sobre a segunda parte do Shema, a circuncisão do coração, sobre experiência com o Eterno, mas isso nós vamos deixar para hoje à noite. Amém? Então, Shabbat Shalom, que o Eterno vos abençoe
escreva essas palavras no seu coração e até às 19 horas, permitindo o Eterno, em nome de Yeshua.